Esta é a parte 1. Assista também as partes 2, 3 e 4. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Ele já esteve aqui com a gente em outras oportunidades, porque essa já vai ser a terceira entrevista que a gente grava com ele, porque as experiências dele são múltiplas e muito densas. Então, geralmente, quando ele relata uma experiência, a gente desenvolve ali uma conversa muito longa e profunda sobre tudo que implica naquela experiência em termos de temas de espiritualidade, de conhecimentos, inclusive científicos, sobre aquilo tudo que ele vivencia, né? Então, hoje, ele vai relatar para a gente uma experiência que ele teve após a EQM, que foi o ritual com a ayahuasca. E é muito interessante porque esse tema é bem polêmico, né? Tem quem acha que a ayahuasca é um alucinógeno, que é uma experiência provocada, que é uma experiência que não é válida justamente por não ser espontânea. Mas é interessante porque ele viveu essa experiência com a ayahuasca. Hoje ele já não utiliza mais, justamente porque ele aprendeu a obter os mesmos resultados a partir de outras formas, outras metodologias, né? Mas a experiência que ele viveu foi tão profunda que a gente conversou 3 horas sobre essa experiência e sobre tudo que ele viveu lá. Então ela foi uma experiência muito densa, muito válida. E as análises que a gente fez, uma delas passa pela questão da validade ou não de uma experiência com a ayahuasca. Então, é um tema muito interessante, esse em si, mas no meio dele a gente terminou desenvolvendo muitos outros temas. Falamos sobre os elementais, sobre as forças da natureza, a interação da nossa consciência com a consciência das forças da natureza e os benefícios que isso pode reverter para a vida da gente. Então, foi muito interessante a nossa conversa, foi muito longa. A primeira parte será vista hoje e as outras nos próximos dias pela frente. Quero só informar que no início da nossa entrevista, a internet estava dando alguns problemas e a imagem dele às vezes fica um pouco congelada, a voz às vezes não fica muito clara, mas quero advertir que isso só acontece nos primeiros minutos da entrevista. Então, se vocês tiverem paciência, vocês vão ultrapassar esses primeiros minutos e logo vai melhorar a audição, vai melhorar as imagens e estabiliza depois. E a maior parte, né, a grande parte da entrevista ficou com uma boa qualidade de áudio e de som. E espero que vocês gostem, aproveitem, assim como eu aproveitei muito e aprendi muito também escutando ele. Então, para quem não sabe, eu sou Paulo Alexandre Marques e este é o canal Experiências Luminosas. Sejam todos muito bem-vindos. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Então, eu quero agradecer aqui a presença do nosso amigo Neilson, que já esteve conosco aqui algumas semanas atrás, porque a gente já gravou, já teve 2 oportunidades que a gente gravou vídeos, a gente já discutiu temas da espiritualidade, ele já falou de algumas experiências. A principal experiência dele, ele não falou ainda aqui no nosso canal, que foi a EQM, que ele viveu, muito profunda, mas que está muito detalhada no canal Afinal que Somos Nós, foi onde eu conheci a primeira vez o relato dele, está lá, Neilson, vocês podem encontrar lá no Afinal que Somos Nós, e a gente vai caminhar aqui, além do que a gente já conversou, nesse terceiro encontro, a gente vai explorar aqui algumas experiências dele, e não sei se chegaremos já à EQM, mas a gente vai caminhar para isso. E obrigado, Neilson, por estar aqui com a gente mais uma vez. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo, e obrigado pela assistência, obrigado a todos que estão assistindo, né? É com muito prazer e eu me sinto honrado em poder estar compartilhando as minhas experiências no seu canal. Maravilha, muito obrigado. Olha,
Da última vez que a gente conversou, ficaram aí 3 pontos que eu achei bastante interessantes que a gente poderia desenvolver. Um é a sua experiência com ayahuasca, que deve ter sido talvez um ponto aí de virada na sua história, né? O outro é os contatos que você tem com seres que eu fiquei curioso de saber quem são esses seres, o que é que eles trazem para você, de que forma você interage com eles, qual o objetivo, de onde eles são, uma série de coisas. E, por fim, a sua EQM também, que é uma experiência muito interessante. Eu achei que poderíamos começar... Você acha que deve começar pelos seres ou pela ayahuasca? O que foi que veio primeiro? Fica difícil, porque o que veio primeiro, na verdade, foi, como eu disse na outra entrevista, antes da EQM, eu havia tido um contato imediato. É verdade, você falou. Né? E aquilo, eu tinha meus 22 anos, mais ou menos, e eu me fechei, né, num ostracismo, eu com receio da sociedade, receio da família, eu dei aquela segurada e engavetei lá na minha mente. Uhum. Né? E depois da minha EQM, eu comecei a ter coragem, foram vindo os insights, uhum. Né? E eu fui me abrindo e fui falando dessa experiência extraterrestre, mas eu já estava tendo experiências espirituais. Então, assim, você falou quem aconteceu primeiro, foi mais ou menos caminhando juntos, né? A experiência, esse contato que eu tenho com extraterrestres e o ayahuasca e o contato espiritual, as conexões, eu gosto de falar conexões. Elas começaram após essa experiência de quase morte, que, na verdade, eu prefiro entender como uma experiência de liberdade da consciência, né? Aquela coisa que a consciência se liberta dessa couraça aqui, né? Desse corpo, e a gente viaja. E aí começou a ser concomitante. Então, eu falava, eu comecei a criar uma coragem, a brotar uma coragem de falar dessa experiência, desse contato imediato, né? Uhum. E de explicar como é que ele aconteceu, como é que eu vi o disco, como é que isso se passou o período temporal, que era uma coisa que ficou meio ilógica para mim. Para mim parecia que era tinha transcorrido 5 minutos, mas na verdade tinha passado 40 minutos. E nesse contato lá nos 23 anos foi telepático. Eles conversavam comigo. E eram seres que não eram esses seres que eu mantenho contato agora depois da EQM. Uhum. E essa coragem foi me abrindo cada vez mais para eu estar sentindo uma energia diferente perto de mim. Mas, como eu falei, concomitantemente, eu também comecei a me engajar, que eu virei um buscador espiritualista. Isso te estimulou, né, a buscar, né? E comecei a buscar entender, não porque eu li ou porque... Primeiro, não porque me falaram, mas porque eu li, eu estudei, mas não mas livros, coisas, conteúdos consubstanciados, que tinham substância, né? Vamos pensar assim. Sim. E isso me levou a fazer práticas nas religiões, em diversas religiões espiritualistas. Em algumas eu me envolvi bastante e fiquei anos. Em outras eu tive uma passagem mais rápida. Uhum. Então, aí o que aconteceu? Eu me engajei na questão da ayahuasca. O engraçado é que nenhuma das religiões fui eu que fui buscar, Paulo. Todas, alguém chegou, ligou, mandou uma mensagem, bateu no meu portão e convidou. A ayahuasca foi após a EQM, não foi? A ayahuasca foi após a EQM, mas o interessante foi o que aconteceu com a ayahuasca, na hora quando eu tomei a ayahuasca.
existe uma série de situações, né, que são literalmente são incômodas para o corpo físico, mas que na fé, na vertente, né, se entende como uma purificação, que são as questões de vômitos, diarreia, urina, né? Existe todo esse mecanismo. Eu vou ser sincero, Paulo. Eu tomei, todo envolvido no ritual, mas eu acredito que tem outras pessoas também assim. Porque não é possível, porque eu não senti esses incômodos físicos. Não, você não teve vômito, diarreia? Não senti. Mas eu senti o ingressar na viagem, na força, entrar na força, né? Como a gente que fala. É o principal, que é o objetivo, né? Mas eu entrei na força, né? E o interessante foi que quando eu entrei na força, eu comecei, eu fui para uma outra dimensão, né? Eu enxergava, porque eu entendo hoje que não é o ver com os olhos, é o enxergar com a mente. E eu enxergava, eu enxerguei, né, seres elementais, né? Eu enxerguei, né, essa questão de gnomos, de elfos, de salamandras, ondinas. Eu ingressei nesse mundo naturalista, nessa viagem da força, quando eu tomei ayahuasca. Foi muito forte, foi muito interessante. Eu me senti integrado, porque isso aconteceu num local muito natural, com muita natureza, né? Então, era como se eu tivesse integrado a natureza. Eu era aquele ambiente natural, né? E o interessante é que teve um momento em que eu me senti entre os seres e entre as árvores, né? E aquilo começou a mudar, rodar, né? E eu vou experimentando, assim, é muito gostoso. É gostoso lembrar, porque mentalmente a gente vai experimentando. Vai revivendo. E aí, mas era engraçado, Paulo, porque não havia comunicação. Que eu digo assim, comunicação de fala. Verbal, né? Não existia. Era tudo por olhar. Era tudo por sensação. Era tudo por um gesto, um sorriso, né? E então e conviver com aqueles seres elementais. E quando eu falo, tem as entidades, né? Ondinas, salamandras, gnomos, elfos, tinha uma outra entidade que eu não consigo definir também. Essa eu não consigo, até hoje eu não consigo, né? Chegou e eu me senti muito forte. Forte que eu digo assim, com uma energia vital, com uma energia de vida muito intensa. Quando eu senti isso, como eu falei, por gestos e sorrisos e olhares, movimentos, né? Porque não eram todos que tinham rostos. Por exemplo, o elemental água, ele era fluido, ele era uma bolha d'água alongada, entendeu? O elemental fogo, que era diferente de salamandra do elemental fogo, era diferente da ondina do elemento
elemental água, eram distintos. O ar dos elfos, dos silfos, né? Então, é diferente. O terra tinha os gnomos, mas o elemental terra era diferente. Eles se estruturavam. Eu enxergava os elementais e as entidades elementais. Tem isso. Num determinado momento, quando realmente eu consegui integrar toda essa percepção, eu lembro que eu fiquei até bravo. Porque na hora que eu integrei, na hora que integrou tudo para mim, foi na hora que sumiu tudo. Nossa. Eu falei, não pode ser. Quando você conseguiu estabilizar, sumiu tudo. Quando eu consegui entender tudo que estava ali, eu acho que, como a gente está aqui num processo de diálogo, de conversação, se eu for explicar detalhes, que tem detalhes, eu estou passando algumas coisas, porque senão vai ficar muito extenso. Uhum. Mas o que aconteceu? Na hora que sumiu, ficou vazio. E o engraçado é que o vazio que ficou, Paulo, foi o mesmo vazio da minha EQM. Eu voltei a sentir a mesma coisa. Eu voltei a estar no mesmo vazio. Uhum. Eu voltei e esse vazio começou de novo. Ele começou novamente a se preencher de cristais fumês, cristais pretos, daquele mesmo jeito da minha EQM que eu havia sentido, que eu havia vivenciado mesmo, porque, né, esse termo. Foi uma volta ao cenário, né? Então, na verdade, a ayahuasca, ela me levou, a força me levou novamente a experimentar a EQM. Uhum. E eu voltei a conversar com o todo, mas eu era o todo. A conversa do todo não acontecia em diálogo, ela acontecia simultânea. É como se você pensou em perguntar e eu já estou respondendo, sabe, tudo ao mesmo tempo. Uhum. É complicado. Enfim, começou a acontecer o que aconteceu na EQM e que a gente vai contar depois, eu espero. Estou até convidando, né, as pessoas para estarem assistindo, que vai saber com detalhe aí como foi toda essa experiência. E aí eu participei da ayahuasca por mais algum tempo, né? Só que os insights que eles me deram lá na hora foram os mesmos que aconteceram na minha EQM antes. Sim. Eram insights que, assim, eu sei que pode parecer confuso. Aliás, eu sei que é confuso, porque não consigo achar palavras para definir o processo. Mas, então, assim, eu falei de seres elementais, então, parece, até a priori, como é que ele está falando de seres elementais, de elementais, e ele está falando que ele teve os mesmos insights que ele teve na EQM dele quanto a desmitificar e desmistificar. É confuso, né? Para quem está, para as pessoas que estão ouvindo. Gente, é confuso. Ele está falando que existe, ele está falando que ele viu, ele está falando que ele conversou, ele está falando que ele teve contato com esses elementos, com essas entidades, desculpa. E ao mesmo tempo ele fala que tem que desmistificar e desmitificar. Eu entendo que eu causo mais confusão do que esclareço. Porque, né, aí, esse processo, eles me explicavam,
Do mesmo jeito que na minha EQM me ensinaram alguns processos para que eu conseguisse entender todo esse mecanismo que nós, seres humanos, nós atribuímos nomes. E nós, literalmente, é natural do ser humano procurar o que é mais fácil. Então, é mais fácil eu ouvir o que você fala, é mais fácil ouvir o que eu falo, é mais fácil ouvir os que as pessoas falam, ao invés de eu ir procurar. E fazer o mecanismo de entender. Eles me explicaram, nós existimos, nós estamos aqui. Uhum. Né? Só que aí acontecia diferente, porque aí era como se, como eu falei, não havia uma conversa verbal, mas havia uma comunicação mental. Uhum. E aí, só que era assim, na minha EQM, todo mundo falava todo mundo junto e todo mundo ao mesmo tempo, e todo mundo entendia todo mundo. No Ayahuasca, não. No Ayahuasca, existiam comunicações isoladas, onde os elementais, ou seres elementais, né, e outras entidades, elas se comunicavam e falavam assim, olha, nós existimos, você está percebendo, nós estamos aqui. Mas nós existimos, mas nós existimos de uma forma que vocês, falando para mim, que você romantiza muito. Eu lembro dessa palavra. Eu até uso ela muitas vezes, viu? Virou meio hábito na minha vida. Vocês humanos, vocês romantizam muito. Vocês trazem interpretações do que vocês julgam adequado. E não se atentam que nós não somos, nós existimos, mas nós não somos. A gente não veio apareceu, puf. Nós temos toda a estrutura. Não veio o quê? Eu não deu para entender bem. Nós existimos. Tá travado. Destravou? Mas, entendi. Nós existimos, mas nós não somos. Nós não somos simplesmente... Nós surgimos do nada. Nós temos uma estrutura. Nós temos todo um processo de existência diferente do de vocês. Do seu, no caso. Diferente do seu. Mas nós temos estrutura. Nós somos todos energia. E isso eu estava falando lá dos elementais, não precisa nem dizer, né, ficar uma noção para quem trabalha bastante nesse aspecto, é fácil de estar entendendo isso. Os seres elementais também, mas aí já fica aquela coisa assim, acreditar em fada, acreditar em ondina, acreditar em silfos, em gnomos. Então hoje, Paulo, eu digo assim, eu acredito, porque eu estive, quando eu tomei a ayahuasca, eu estive com eles. Eu conversei com eles. É mais do que acreditar, é saber que eles existem, né? Ter vivido a experiência. Só que eu entendi que o conceito, isso foi vindo com o tempo, depois, né? Que mediante as comunicações que eu recebi, as conversas que teve nesse momento, e que eu já tinha tido na EQM também, algumas coisas, eu entendi. Eles existem, mas a forma como eu entendo a existência deles é diferente. Isso eu tenho consciência. Então, se você se conversar comigo, perguntar, você acredita em fada? Acredito. Acredita em salamandra? Acredito. Existe. Mas o meu conceito é diferente. É diferente do difundido, né?
Sim, eu quero deixar bem claro só uma coisa, Paulo. Eu respeito, eu acho assim, isso é a minha verdade, tá? É minha verdade. Eu não estou dizendo que a forma como as outras pessoas acreditam seja errônea, seja errada. Não. A forma como cada pessoa acredita é a certa. Eu estou dizendo que eu entendi que o que se chama como entes elementais, seres elementais, e tinha espíritos também, viu? Eu esqueci, eu me envolvi nos elementais e acabei. Mas, enfim, eles existem, mas para mim, eles são energias. Né? E que a comunicação que eles realizam, o arquétipo eu gosto de dizer assim, é como eu falei, eu respeito, eu acho que todo mundo é verdade no que acredita. Para mim, o arquétipo, por exemplo, de uma salamandra, ele acontece porque aquela entidade, ela conseguiu, eu ou ela, a gente se conectou, existe uma mobilização de energia eletromagnética que a minha pineal acaba captando os cristais de apatita pineal, são piezoelétricos, vão vibrar, vai produzir mais serotonina, que vai resultar em mais dimetiltriptina, que vai aumentar minha capacidade extrasensorial cerebral, que somada à dimetiltriptina da ayahuasca, porque também tem dimetiltriptina na ayahuasca, aí eu consegui essa conexão, e essa conexão, essa energia, ela vai ser filtrada pela minha criticidade, pela minha mente crítica. E a mente crítica do ser humano fica aqui na frente, no lobo frontal. Então, em algum momento da minha vida, eu assistindo um desenho na infância, vendo um livro, em algum momento, eu entendi, eu fiquei sabendo que aquela imagem traduzia esse elemento, essa energia, essa vibração. E na hora que ocorre a conexão, por conta da minha criticidade, eu estabeleço um arquétipo. Que pode ser uma salamandra, pode ser um gnomo, tudo depende do padrão da energia, de acordo com articulado a minha criticidade. Então, eles existem. Você, quando teve essa experiência, você já tinha na sua mente a imagem do que seria um gnomo, uma fada, um elfo, uma salamandra, uma ondina? Eu penso que é difícil quem não tenha, né, Paulo? Porque todos nós assistimos desenhos porque são coisas, quando a gente fala de criticidade, não precisa ser uma situação de vivência imediata. Às vezes uma vivência lá na primeira infância, às vezes uma lembrança de quando você era criança, nenê de colo. Porque a mente do ser humano é uma coisa, né? Ela grava e fica gravado ali. E na hora que, então, esse processo, então existe. Eu prefiro chamar entidades, eu usei esses nomes estou falando de experiência, você perguntou da minha experiência, porque eu penso que eu consiga me expressar, que as pessoas consigam entender, eu vou conseguir me expressar melhor. Mas, para mim, são entidades energéticas distintas, que são traduzidas em um arquétipo de acordo com a minha criticidade. Então, mesmo hoje, falando de que eu voltei na ayahuasca, eu voltei a experimentar aquela sensação da minha EQM, naquele vazio que era pleno, naquela situação de diamantes pretos, desculpa, diamantes negros,
aquela situação de que existiam entidades espirituais, entidades extraterrestres também, só que eram menos extraterrestres, eram mais espirituais na experiência da ayahuasca. Então, mesmo essas entidades, hoje eu entendo que elas são traduzidas de acordo com a minha criticidade. Tem um componente aí da sua criação mental, no caso, né? Quer dizer, é por isso que, de acordo com a crença da pessoa, a experiência pode mudar. Exatamente. Muda assim, o cenário, muda as figuras, mas permanece a mensagem principal, que Exatamente. é uma só, né? E eu fiquei muito... E a ayahuasca, eu tive mais experiências, mas essa foi a primeira vez, né, que eu tive. E eu fiquei muito surpreso quando eu achei que eu ia ter experiências totalmente novas. Eu tive uma nova experiência, mas ela imediatamente seguiu para a mesma experiência que eu já havia sentido, que eu já havia vivido. Eu gosto de usar isso, eu já havia vivido, já havia experimentado. Né? Uhum. E foi muito interessante. Agora, o que me chamou a atenção é que, como eu falei, eu não posso dizer que eu não me limitei, Paulo. Eu sei que talvez isso não fique uma fala muito acolhedora ou que não ou que vai de acordo. Até agora também eu sei que eu já me expressei de uma forma que não é muito concordante com muitas verdades de muitas pessoas, mas todos sabem que cada um tem a sua verdade e eu respeito. Mas, como eu falei, com a minha experiência de quase morte, com essa liberdade de consciência que eu tive, e com os insights e comunicações que eu tive, eu tinha que experimentar, e depois que eu experimentasse, eu tinha que ir estudar. Então, olha só, eu queria entender por que a ayahuasca, o Santo Daime, enfim, a medicina, por que o cipó, jagubê ou jagube, por que a rainha, são os arbustos, por que aquela bebida fermentada com essas plantas, elas me deram aquela conexão. Esta é a parte 1. Assista também as partes 2, 3 e 4.